estamos aqui nessa noite. Isso é, como disse a Paula, é um privilégio poder estar aqui nessa noite. Nós estamos com vida, com saúde, servindo a Deus com o melhor que nós podemos. Amém? Amém. Está servindo a Deus com o melhor que você pode nessa noite? Eu acredito que sim. Queridos, nesta noite nós estamos iniciando a nossa nova série de mensagens e esse mês será seguindo os passos de Jesus. E não poderíamos começar sem o assunto mais importante que Jesus nos ensinou, que foi o amor. A Paula já deu até uma boa introdução aqui, falando do texto maravilhoso de Coríntios, né, do apóstolo Paulo. Mas nessa noite nós vamos meditar um pouco mais a respeito desse amor, mas com um toque um pouquinho mais profundo, porque nessa noite nós vamos falar amando sem preconceitos. E o preconceito não é uma questão de hoje, viu? E nós sabemos que não é. As pessoas falam, há muito preconceito no mundo hoje, há muito preconceito na escola, onde eu trabalho. Não, preconceito é uma coisa triste e vergonhosa que existe desde sempre. E principalmente no tempo do nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos aprender. Se nós estamos seguindo os passos de Jesus, nós temos que aprender a amar as pessoas sem preconceitos. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu o apóstolo João, o Evangelho de João. Se você trouxe a sua Bíblia física ou o seu smartphone, não tem problema, abra aí no capítulo 4, é o encontro, é a maior conversa que Jesus teve relatada na Bíblia. Eu não sei se você já se atentou para esse detalhe, mas a conversa que Jesus vai ter agora, que eu vou ler para você, é a conversa mais longa que foi relatada que Jesus teve com uma pessoa. Está no capítulo 4 do Evangelho de João. Eu vou ler do versículo 3 em diante, e eu preciso ler o texto porque talvez tenha alguém aqui que nunca leu essa conversa maravilhosa que Jesus teve com a mulher samaritana, e você vai poder entender um pouquinho melhor quando Deus estiver falando desse assunto. Então, João capítulo 4, versículo 3 diz assim, Jesus deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, tinha que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais beberam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dá-me
esta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu, o que fala com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou a sua vasilha, o seu cântaro de água, junto ao poço, e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na minha vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos, ó Deus, pela vida, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor merece todas as coisas e, acima de tudo, merece o nosso amor. Obrigado, Deus, por nos amar primeiro e nos trazer até aqui nessa noite para continuar falando a nós a maior razão da Tua vinda aqui na terra, o amor por nós. Pai, ajuda-nos a viver esse amor. Ensina-nos, ó Deus, agora, através da Tua palavra, como devemos nos comportar para amar verdadeiramente as pessoas. Nós oramos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Jesus estava numa região e precisava chegar a Galileia. E nenhum judeu se atrevia a passar por Samaria, porque havia um preconceito de aproximadamente 900 anos. Você consegue imaginar? 900 anos aproximadamente havia uma guerra uma guerra não física, porque eles são praticamente irmãos, judeus e samaritanos, mas uma guerra de preconceitos, de ideologias, de espaço físico. Aqui se adorem no Monte Gerizim, vocês falam que é em Jerusalém. Agora você imagina se levar isso por 900 anos, e Jesus chega na terra, e ele precisa chegar a Galileia. E o judeu, para chegar na Galileia, ele poderia sair daqui e chegar na Galileia aqui, simplesmente passando por Samaria. Mas ninguém fazia isso. Eles faziam e davam toda aquela volta de quilômetros e quilômetros a mais para não passar no meio daquele povoado. Porque era um preconceito que nós talvez não conseguimos nem entender hoje. Nós vemos na televisão, nós vemos pessoas sendo processadas por causa do preconceito, dependendo da forma que você falar com alguém, mas nós não conseguimos imaginar como era o preconceito naquela época.
muito pior do que é hoje, muito pior. E Jesus não hesitou em passar por Samaria. E a Bíblia nos diz que ele foi por Samaria. E estava cansado. E teve que se assentar perto de um poço. E não tinha como tirar a água. E naquele momento a Bíblia nos diz que chegou uma mulher. E uma mulher samaritana. Pensa comigo, um judeu jamais pisaria em Samaria. Jesus não só pisou, Jesus parou. Ficou próximo a um poço. E veio uma mulher tirar água. Para você entender, você precisa saber que um judeu, ele não poderia falar com a sua própria mulher na rua. Andando na rua, um homem e uma mulher casados, judeu, não poderia falar com a sua mulher. Agora você imagine falar com uma mulher que não era judia, que era samaritana e que tinha aquela vida que ela tinha, que nós lemos aqui. Você foi casada com 5 homens e agora vive com um que não é seu marido, você nem casou com esse último. Você insistiu tanto, agora você desistiu, só amigou. Agora Jesus para falar com uma mulher dessa. Uma mulher que todo mundo evitava falar. E aqui começa a mais longa conversa de Jesus com uma pessoa. Jesus tinha falado com Nicodemos, que foi procurar ele no capítulo 3. Nicodemos foi procurar Jesus para conversar. E Jesus passou algum tempo falando com Nicodemos, mas com essa mulher ele falou mais tempo ainda. Eu quero que você entenda isso. Que Jesus deu uma longa atenção para essa mulher, que era samaritana e uma mulher de reputação duvidosa. Olha só. Veja como Jesus foi um homem, e as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender isso. Jesus foi um homem radical. Radical para o tempo dele. Totalmente radical. Jesus quebrou todos os paradigmas que um homem poderia quebrar. Jesus foi um homem radical. A vida de Jesus foi totalmente radical. Pastor, então eu tenho que ser radical hoje? Não, um cristão tem que ser radical. Mas não é no sentido de você ser radical e excluir todo mundo e falar, não, só eu sou perfeito. Não, Jesus foi radical ao contrário do que as pessoas pensam. Totalmente ao contrário. Tudo aquilo que as pessoas não faziam, porque, primeiro, por causa do preconceito, Jesus fazia. Jesus era radical. Jesus se encontrou com Zaqueu, que era publicano, e encontrou Zaqueu e falou assim, eu vou ficar na tua casa nessa noite. Pensou? Um rabino entrar na casa de um publicano e jantar com ele. Era inaceitável isso. Jesus entrou na casa dele. Agora você imagina um rabino, queridos, como Jesus era um jovem, de 30 anos de idade, bonito, no seu pleno vigor, não era loiro do olho azul ou verde, claro, Jesus era moreno, cabelo preto, mas era um homem cheio de vigor, bonito, cheio de vida, e não tinha problema nenhum em se relacionar com as pessoas. Quem ele era? E para nós entendermos um pouquinho melhor o que é preconceito. Todo mundo sabe o que é preconceito, E nós tentamos ensinar nossos filhos, as escolas tentam ensinar o bom comportamento, de tratar as pessoas, de respeitar as pessoas, porque humanamente, por instinto, por causa do pecado, nós somos preconceituosos. E nós temos que aprender com Jesus, nós vamos seguir os passos de Jesus, nós temos que aprender a amar as pessoas sem preconceitos. E é disso que nós vamos tratar nessa noite em 4 pontos aqui. 4. O primeiro ponto, o que é preconceito,
Tecnicamente, se você for procurar o que é preconceito, tecnicamente é opinião formada de maneira antecipada, sem devido conhecimento ou reflexão sobre um determinado assunto. Moral da história, o que é preconceito? Discriminação. É isso, todo mundo sabe. É intolerância racial, é intolerância étnica, religiosa. E Jesus parou, esperou, apareceu uma mulher samaritana e ele conversou com aquela mulher. Primeiro ponto que nós precisamos aprender com Jesus, são 4 pontos. Primeiro está no versículo 7 e 9 que nós lemos. E o que nós lemos? Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: dá-me um pouco de água para beber. A mulher ficou surpresa. Olha o preconceito. Ela era preconceituosa também. A mulher ficou surpresa. Você é judeu. Como ousa se dirigir a mim? Eu sou uma mulher samaritana. Nós não nos falamos. Nós temos barreiras. Como é que você vem pedir água para mim? Olha a atitude de Jesus diante disso, querido. Primeira coisa que nós estamos aprendendo com Jesus nessa noite: não permita que o preconceito seja uma barreira na tua vida. Amém. Não permita. Ela estava resistente, mas Jesus não. Nós estamos seguindo o passo de Jesus. Amém? Amém. Não permita que o preconceito que os homens criaram, porque foi os homens que criaram os preconceitos, seja uma barreira na tua vida. Não importa quem seja a pessoa. Um judeu preferia morrer, presta atenção, é sério o assunto. Um judeu preferia morrer de sede. Você precisa saber isso para você entender o comportamento de Jesus. Que para Jesus não tinha barreira nenhuma. Não importa quem seja a pessoa. Um judeu preferia morrer de sede a tomar água da mão do samaritano. Eu morro de sede, mas eu não tomo água da mão do samaritano. Esse era o comportamento do judeu. Muito menos de uma mulher samaritana, sobretudo pecadora. E para o judeu, imagine uma mulher que casou 5 vezes. E está agora amigada. Mas para ela, ainda havia preconceito. Para ela que foi criada assim, cheia de preconceito. E pode acontecer de você ter que lidar com pessoas que são preconceituosas. Mas quando você estiver fazendo isso, você lembre-se de Jesus. E você fale para você mesmo: eu não posso permitir que o preconceito seja uma barreira. Eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Eu preciso falar da vida eterna para essa pessoa. Não. Uma vez, querido, eu levei uma lição de Deus, porque no começo da minha caminhada cristã, eu tinha o hábito de, na fábrica, na hora do almoço, andar. Saía no portão lá da fábrica, na GM, lá, dava uma volta no quarteirão, todo dia. Aí um dia eu estou para atravessar o farol, para entrar no portão do outro lado lá, chegou uma moça perto de mim assim, ó. A moça tinha tanta tatuagem, tanto piercing, que estava difícil de entender o rosto dela, o corpo dela. E naquela hora eu já comecei a julgar a pessoa. Então eu já comecei a me armar com o meu preconceito, porque a pessoa estava, uma moça jovem, cheia de tatuagem, e com um monte de piercing, no nariz, na orelha, tá, todo lugar. Aí o crente, né, olhar aquela pessoa. Quando eu atravessei a faixa, comecei a entrar para a fábrica, o Espírito Santo começou a falar comigo. Você conhece ela? Sabe quem é ela? Sabe o nome dela? Sabe onde ela mora? Sabe o que ela faz a vida dela? Não sei nada, Senhor. Então tome cuidado. Aí eu lembrei que eu não posso olhar para as pessoas
julgando antecipadamente as pessoas e criando uma barreira, querido. É claro que nós não somos oniscientes, Jesus era. E olha, mesmo sendo onisciente e sabendo de toda a vida daquela mulher, ele não hesitou em conversar com ela. Se você tiver a oportunidade de conversar com as pessoas, converse. Seja o mais amável possível. Seja um imitador de Jesus. Aleluia. O que aquela mulher estava fazendo? Sendo resistente. Ela estava fazendo o que ela aprendeu a vida toda. Ela aprendeu e estava no coração dela que eu tenho que olhar para um judeu e falar para todo mundo, o judeu não presta. Ela aprendeu aquilo. Mas Jesus não era assim. E nós estamos aprendendo para não sermos preconceituosos. Nós temos que amar as pessoas, independente de quem elas sejam. Não importa. Cristo fez isso com as pessoas. Quando as pessoas olhavam e falavam assim, leproso tem que ficar quilômetros de distância. Sabia que leproso tinha que ficar quilômetros de distância? E quando ele estava se dirigindo a algum lugar, ele tinha que falar, leproso, né, impuro, chegando. E as pessoas já sabiam, vem um leproso por aí. E um dia um leproso chegou perto de Jesus e falou para Jesus, eu queria ser curado. Todo mundo corria dos leprosos. E a pessoa chegou para Jesus e falou assim, eu sei que você pode me curar. E Jesus falou assim, eu quero te curar. Foi lá e tocou no leproso, querido. Não havia e não há diante de Jesus, dos olhos de Jesus, preconceito com pessoa nenhuma. E não deve haver nos nossos olhos preconceito. Nós temos que amar como Jesus amou, sem preconceito. Não permita que as barreiras, né, ou que o preconceito que os homens criaram, foi os homens que criaram isso aí. Não foi Deus. Não foi Deus. Segundo, está no versículo 10. Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Segundo, ofereça o que você tem de melhor para as pessoas. Não trate as pessoas de qualquer maneira. Você lembra que o próprio Jesus disse, não? Trate as pessoas da maneira que você quer ser tratado, não? Então Jesus está aqui diante da pessoa, falando para não agredindo a pessoa, mas querendo falar para ela quem ele era. Que ela não precisava ficar desesperada ou com medo, porque ele estava ali para dar água viva para ela, dar a vida eterna para ela. E não tratá-la de qualquer maneira. Ela resistia, ele dar água. Olha o preconceito. Ela resistia, como você me pede água? Ela resistia da água que mata a sede do corpo. E ela está diante de Jesus que propõe para ela dar a vida eterna para ela. Olha que coisa maravilhosa. Ofereça o que você tem de melhor para as pessoas, mesmo que elas sejam preconceituosas. Não seja você preconceituoso. Ofereça o melhor. Isso é amar sem preconceitos. O que você pode dar de melhor para as pessoas, para que ela possa conhecer Jesus? Terceiro, está no versículo 16, 17, 18. Isso aqui é um dos pontos mais importantes que tem. Todos são, né? Mas esse aqui, Jesus fala assim, vai buscar o seu marido. Olha como Jesus estende para abençoar as pessoas. Olha como Jesus quer alcançar o máximo de pessoa possível. Mas aquele cara que estava com ela não era amigado com ela. E Jesus ia receber agora um cara que está amigado com uma samaritana que já foi casada 5 vezes. Hoje a igreja resiste a uma pessoa, coitada, que teve a tristeza de o casamento dela não dar certo. Tem pessoas no nosso meio que a gente conhece que teve que ir para o divórcio e às vezes as pessoas tratam essas pessoas a pontapé, não aceitam essas pessoas, não dão valor muitas vezes para essas pessoas, não dão nem a oportunidade dessas pessoas trabalhar na igreja.
porque essa pessoa, por um motivo ou outro, por erro dela ou da outra pessoa, ela enfrentou o divórcio, e tem gente que não dá nem atenção mais para essas pessoas. Eu não sei, alguém aqui sabe como a igreja trata isso? A igreja católica trata isso? Alguém sabe aqui? Como a igreja católica trata o divórcio? E Jesus está diante de uma mulher que já tinha se divorciado 5 vezes. E agora está amigada. E Jesus quer abençoar não só ela, quer abençoar o homem que está vivendo com ela. Vai, chama o seu marido. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Olha como a mulher começou, a resistência começou a cair. Porque é assim que o amor faz, querido. Como nós tratamos as pessoas com amor, a resistência do outro lado vai cair também. Essa pessoa vai saber quem somos nós, quem é o cristão, quem é Jesus. Você, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que você vive agora. Certamente você disse a verdade. Imagine o espanto daquela mulher, de Jesus falar o que ela viveu, o que ela está vivendo. Terceiro ponto, queridos. Evite o pecado das pessoas, mas não as pessoas. Nós temos que aprender a evitar, a não cometer o erro das pessoas. Mas nós não podemos evitar as pessoas. Jesus não fez isso com ninguém. Jesus não evitou nenhuma pessoa. A pessoa que Jesus foi um pouquinho só resistente, eu vou falar só um pouquinho, tá? Porque foi justamente isso. Foi uma mulher cananeia, que também era um povo, né, impuro, que os judeus não viviam junto. Mas a mulher estava tão desesperada, que foi atrás de Jesus. Minha filha está endemoniada, minha filha está a ponto de morrer. E os discípulos, joga ela para lá, manda ela passar ontem, né? O que essa mulher quer atrás de Jesus? E a mulher insistindo. Aí Jesus parou para ouvir a mulher, uma mulher cananeia. Jesus parou para ouvir aquela mulher, e ela contou a história dela. Aí Jesus não tratou ela mal, ele simplesmente desafiou, para saber qual era a fé daquela mulher. Como ela pensava que ia resolver as coisas dela? Minha filha está à beira da morte, está endemoniada, minha filha está com um problema, minha filha está doente, está morrendo. E Jesus fala para ela assim, olha, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha só. E a mulher ousada, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus não tinha outra coisa a fazer senão, mulher, que fé maravilhosa você tem. Vai, e a tua filha vai ser curada. Aleluia. Se Jesus fosse um judeu comum, um rabino comum, ele jamais iria dar ouvido para aquela mulher. E quantas pessoas se depararam com Jesus? Eu poderia relatar para você aqui várias pessoas que foram ao encontro de Jesus, ou Jesus foi ao encontro dessa pessoa, em nenhum momento Jesus tratou mal. Uma vez na Bíblia Jesus tratou com severidade. Sabe quem foi? Os religiosos. Pensou nisso? Aquelas pessoas que achavam que era melhor que as outras. Porque eu sou fariseu, porque eu sou do saduceu, porque eu sou do zelote, porque eu sou dos essênios, porque eu sou aquele... Aí quando essas pessoas estavam lá no templo, fazendo barganha, lá no pátio dos gentios, porque quando um gentil ia para, um exemplo, o grego iria para Jerusalém para participar da Páscoa, ele não poderia participar no meio dos judeus, não pode ficar no meio dos judeus, tem um espaço para você lá, ó o preconceito, né? Tem um espaço para você, chamava o pátio dos gentios, que eles iam lá na Páscoa, só que tinha o câmbio, né? Você precisava comprar um animal para sacrificar.
E essas pessoas vinham com outro dinheiro. E tinha os cambistas lá nas mesinhas, que um trocava o dinheiro, o outro já vendia o animal, e todo mundo faturava ali. E Jesus chegou, imagina, Jesus acho que viu aquilo lá por muitos anos na vida dele. Foi a única vez que Jesus praticamente se irou e foi com religiosos. Fez um chicote, na verdade é um azorrague que fala, né? Você pega uns pedaços de corda, você trança e faz um azorrague, que esse era o nome, e saiu batendo em todo mundo para sair de lá. Porque eles estavam no pátio dos gentios. Eles estavam tirando a oportunidade de um gentio. Olha só como Jesus não tinha preconceito nenhum. Aqueles homens, os judeus, estavam enganando e ficando ricos à custa de um gentio. No espaço deles, e aquilo incomodou Jesus. Olha, vocês estão tirando a oportunidade dessas pessoas conhecer a Deus. Parem de fazer isso. E teve que pôr todo mundo para correr. Bateu em todo mundo. Porque ele se preocupou com quem? Primeiro com aquelas pessoas que vinham de longe para participar da Páscoa e tinham uma oportunidade de conhecer a Deus e ali se converter. E as pessoas estavam sendo aproveitadores dessas pessoas. Então aqui, querido, nesse ponto, vá buscar o seu marido. Eu não tenho marido. Eu sei que você não tem marido. Você teve 5 maridos, agora você tem 1. Jesus não ia, de forma alguma, tratar mal essas pessoas. E eu falo para você nessa noite, você deve evitar o pecado das pessoas. Você não peque igual elas. Não vá lá e faça igual elas. Não precisa fazer isso. Você precisa evitar o pecado delas, mas não elas. E se você chegar perto dela e dar a mão para ela, e falar com ela, e abraçar ela, isso não vai te fazer mal nenhum. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Evite o pecado, cometer pecados igual ela, mas não evite a pessoa. Porque Jesus não faz isso. Nós sabemos que a imoralidade é uma prática inaceitável. Nós sabemos disso. E não é só para quem é cristão. Porque a imoralidade traz sérios problemas para a vida da pessoa própria, para a família, para o casamento, para os filhos. Mas não se pode confundir o pecado com o pecador. Jesus não fazia essa confusão. Ele sabia que as pessoas eram pecadoras, mas ele tratava as pessoas com decência. Evite o pecado das pessoas, mas não evite as pessoas. Amém? E por último, está no versículo 27. Naquele momento, isso também deve ter sido muito interessante naquele dia, né? Naquele momento, seus discípulos voltaram. Agora imagina. Eles eram preconceituosos ainda. Os discípulos de Jesus. Eles voltaram. Ficaram surpresos, obviamente, de encontrá-lo falando com uma mulher. Um rabino não fala com mulher na rua. Um rabino não fala nem com a sua mulher na rua. Jesus era solteiro, né? Mas mesmo assim, um homem não pode falar com mulher na rua. E eles encontram Jesus falando com uma mulher. E uma mulher samaritana. E a Bíblia fala que eles não se atreveram. Não se atreveram a questionar Jesus. O que você quer com essa mulher? Ou, por que você está conversando com ela? Você está louco? Você está louco? Só faltaram, né? Acho que todos eles chegaram e falaram assim, dá uma olhada. O que o mestre vai aprontar agora? Já quis passar por esse caminho que a gente não passa. Parou aqui. Mandou a gente comprar comida. E agora de volta ele está conversando com uma mulher. E com uma samaritana. Vocês conseguem imaginar a mente daquelas pessoas naquele dia? Como deve ter sido um pouco frustrante para eles? Porque eles cresceram daquela maneira, queridos.
Eles eram discípulos de Jesus, mas eles ainda eram preconceituosos. Você é discípulo de Jesus? Você ainda é preconceituoso ou não? Pergunta, hein? Você é discípulo de Jesus? Amém. Você ainda é preconceituoso? O que eu quero encerrar aqui nessa última, na quarta? Não importa o que as pessoas vão pensar. Trate, não importa que algum crente que vê você conversando com alguém vai pensar. É claro que a gente tem que tomar as devidas precauções, cuidados, mas no geral da nossa vida, eu quero dizer para você, trate as pessoas com dignidade. Amém? Amém. Trate as pessoas com dignidade. Não importa quem seja essas pessoas. Olha, o coletor, ele passa na minha rua, na rua todo dia, coletor de lixo. Imagina se nós não tivéssemos coletor de lixo trabalhando. Ah, mas eu sou, né, pastor, ou eu sou empresário, ou eu sou doutor, ou eu sou não sei quem. Eu não posso conversar com certas pessoas. Os discípulos viram Jesus tratando aquela mulher. Os discípulos viram Jesus tratando aquela mulher com dignidade. Por isso que não ousaram questioná-lo. Porque eles tinham muito a aprender. E você quer amar as pessoas como Jesus amou? Trate as pessoas com dignidade. Não importa quem seja elas. Ah, mas ela fez isso. Não importa. Jesus não tratou essas pessoas de qualquer maneira. Ele tratava os religiosos, né? Jesus era bravo com os religiosos, né? Aí ele falou dos discípulos, vem cá, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, lá no Sermão do Monte. Falou, ó, se a justiça de vocês, olha que responsabilidade, hein? Se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus, vocês não vão entrar no céu. Eu falei para vocês que Jesus é radical, não? Jesus é radical, não é? Com os religiosos, né? Jesus abominava o religioso, porque o religioso, pode perceber aí, mas trate ele com dignidade, né? Mas o religioso, muitas vezes, ele cai para o lado, né? Ele se torna muito preconceituoso e também hipócrita. Duas coisas que Jesus odiava, assim, terrivelmente. E combatia. Porque, queridos, tem um resultado isso aqui. Trate as pessoas com dignidade. Porque essas pessoas amanhã podem ser nosso irmão em Cristo. Amém. Essa mulher pode ser nossa irmã em Cristo. Eu me lembro quando a pessoa que foi na minha casa falar de Jesus para mim. Uma mulher foi na minha casa falar de Jesus para mim. E até hoje nós temos ela, minha mãe, na fé, da minha família. E por causa daquela mulher que foi na minha casa, de um homem que tomava toda a manguaça. Olhar agora, né? Ver de cabelo branco, de barba branca, pastor, tanto tempo, você não acha, não imagina esse cara, né? Não imagina esse cara bêbado, bebendo. Mas uma mulher uma vez foi na minha casa, sabendo que eu era dessa maneira. E foi lá levar a palavra de Deus na minha casa. Na minha casa. E por Deus ter usado ela, eu sou irmão dela. Eu sou irmão dela. Em Cristo até hoje. E ela é minha amiga, minha irmã em Cristo. E se ela não me tivesse tratado com dignidade? A minha família com dignidade. E outra coisa, querido.
Trata essa pessoa com respeito, sabe por quê? Porque amanhã depois ela pode ser uma mulher, um homem de fé. E ter uma fé maior que a tua. Porque aquela mulher foi na minha casa sendo uma simples mulher. E hoje ela sabe que eu sou pastor há tantos anos. E ela me respeita como pastor. E ela que foi lá na minha casa e me evangelizou. Então trate as pessoas com dignidade. Porque amanhã depois ela pode ser um homem de fé, uma mulher de fé, com mais fé do que eu e você. E foi acontecer com essa mulher. O texto nos diz que ela deixou o cântaro. Olha só, quando Jesus falou tudo para ela, ela deixou o cântaro. E mulher nenhuma fazia isso, hein? Isso dá outra pregação isso aqui. Ela deixou o cântaro, a vasilha dela, e saiu correndo, voltou para a cidade para falar de Jesus. Ela já tinha fé no coração dela. Ela já tinha sido impactada pelo poder das palavras de Jesus, pelo amor de Jesus. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Trate as pessoas com dignidade. Amém? Evite o pecado das pessoas, não as pessoas. Você não vai ficar impuro. Ouviu? Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Você não vai ficar impuro se você abraçar uma pessoa que está em depressão, que está doente, que está com câncer, que está com AIDS, que está em pecado, que caiu em adultério. Você não vai se ficar impuro por causa disso. Evite o pecado das pessoas, mas não as pessoas. Ofereça o que você tem de melhor para as pessoas. Quando aquela mulher foi na minha casa, ela não é pastora, ela era uma mulher, uma dona de casa. Uma dona de casa que foi lá levar o que ela tinha de melhor para mim. Para mim, homem, eu vim falar de Jesus para você. E eu estou aqui hoje, depois de quase 30 anos, que aquela mulher entrou na minha casa. Na casa de um homem que gostava de cachaça. Não permita que esse preconceito reine no teu coração. Amém? Vamos seguir o passo de Jesus. Começando pelo amor. Amar as pessoas sem preconceitos. Quero te convidar para orar. Fique em pé. Se isso ainda tem sido um problema na tua vida, eu quero orar para que você vá embora, vá para a sua casa em paz, aprendendo com Jesus a amar as pessoas, independente de quem elas sejam. Pai de amor, obrigado por nos ensinar nessa noite, por meio da Tua Palavra, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo comportamento maravilhoso que Ele nos deixou, que Ele nos ensinou. Pai, se houver em nossos corações algum vestígio de preconceito, que o Senhor nessa noite tire isso de nós, nos liberte desse mal chamado preconceito, coloque em nós este amor maravilhoso, igual ao amor que Jesus tinha pelas pessoas. Nos ajuda, Pai, nessa noite a vencer a nós mesmos e olhar para as pessoas como o nosso Senhor Jesus olhava. E nos abençoe, Pai, para que possamos encontrar com qualquer uma pessoa. Prepare esse momento para que nós possamos tratar essas pessoas com dignidade, oferecer o melhor de nós para elas, e o melhor de nós é o Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que está nessa noite, por aqueles que nos visitam nessa noite pela primeira vez. Abençoe aqueles que já estão, ó Deus, congregando conosco. Abençoe, e que seja uma semana maravilhosa, cheia de oportunidade de falar do Senhor, de orar pelas pessoas. Que seja uma semana em que o Senhor use as nossas vidas para falar de Jesus, desse amor
que transforma o mundo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa para a glória de Deus.